Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 3 sobre competência. Hoje nós falaremos sobre a competência da Justiça Federal, né? Nas aulas passadas nós falamos sobre a competência por prerrogativa de foro, competência por prerrogativa de função, e agora, nesta aula, falaremos sobre a competência da Justiça Federal. Só para você situar, lembra de como organiza o Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, cada estado tem Tribunal de Justiça, tem os tribunais regionais federais, na primeira instância a Justiça Federal são os juízes federais, e na primeira instância a Justiça Estadual, juiz de direito. Lembra disso? Nós estudaremos a competência da Justiça Federal de primeira instância, porque nós já estudamos a competência do TRF, lembra disso? Nós falamos do prefeito, quando pratica crime federal, do juiz federal, do membro do Ministério Público que não oficie perante tribunal, né? O juiz do TRT, do juiz militar, militar da União, evidentemente, o juiz auditor, né? Esse pessoal é julgado aqui no TRF. Isso aqui compõe a Justiça Federal. Como nós já estudamos a competência da Justiça Federal de segunda instância, estudaremos a competência dos juízes federais, que é a Justiça Federal de primeira instância, tá bom? Então, nós estudaremos a competência da Justiça Federal, bastante explorada em concurso quando se fala em competência, porque pode cair tanto em matéria de processo penal, quanto de direito constitucional. Crimes políticos. Crime político. Quais são os fatos, os crimes de competência da Justiça Federal? Primeira coisa aqui é crime político. Opa! Lei 7.170 de 83. O que é um crime político? Crime político é aquele praticado por político? Não, não necessariamente. Tá certo? Crime político é aquele praticado por político? Não, você é prefeito. Você matou alguém, você é político. Você praticou um crime político? Não, você praticou um homicídio. Crimes políticos são os crimes que atentam contra a segurança nacional. Ó, crimes políticos são fatos, são condutas que atentam contra a segurança nacional. Imagina os senhores, imagina você que está me assistindo, você é um funcionário da ABIN, você é servidor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Você tem acesso a dados sigilosos. Você começa a passar esse dado para a força estrangeira, com a finalidade de mudar o regime de governo, aquelas coisas todas. Não está contente aqui com a forma de governo do Brasil, você então começa a passar essas informações para a força estrangeira e tal. Você está praticando um crime político. Mas você não é político, você é funcionário da ABIN, servidor da ABIN, porque atenta contra a segurança nacional. Cuidado, pessoal. Porque quando se tratar de crime político, tá? A competência, lembra, ó, Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Juiz Federal. Estou dizendo que a competência para processar e julgar crime político é do juiz federal, da Justiça Federal de primeira instância. Agora, o recurso contra a sentença envolvendo um crime político, o recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Então, se eu perguntar para vocês, vem cá, em matéria de crime político, de quem é a competência? Você vai perguntar para mim, depende, Marciano, depende. Para processar e julgar ou para analisar o recurso? Para analisar o recurso do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar, competência para analisar o recurso ordinário, o nome desse recurso é o recurso ordinário constitucional, quando estiver envolvendo um crime político. Exemplo, imagina que eu estou respondendo perante a Justiça Federal por um crime político, já que é a Justiça Federal de primeira instância que tem a competência para me processar e julgar. Eu fui condenado, você é meu advogado, eu fui condenado. Para onde que você vai recorrer? Para o TRF, falso. Para o STJ, falso. Para o TJ, falso. O seu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu fui processado na primeira instância e o meu recurso será analisado pela instância máxima, Supremo Tribunal Federal. Por que isso, professor? Por que vai pular aí o TRF, o STJ? Porque assim determina a Constituição Federal. Crimes contra, também competência da Justiça Federal. Crimes contra bens, serviços ou interesse da União,
autarquias e empresas públicas. Ó. Crimes contra bens, serviços e interesses da União. Sim. Se estiver envolvendo a União, seja a União administração direta ou indireta, a competência é da Justiça Federal. Por exemplo, praticou um crime contra a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública. Furtou a Caixa Econômica Federal. Praticou um crime contra o INSS. Falsificou uma certidão para aposentar. Não é isso? É uma autarquia. Praticou um crime contra a Receita Federal. Tá? É um bem da União. Entrei na Receita Federal, furtei. Está aqui, ó, pratiquei um crime contra bens, interesses ou serviços da União. Né? Tá bom? Professor, aqui não entra sociedade de economia mista? Não, não entra. Cuidado. É a União Administração Direta, autarquias, empresas públicas. Não entram aqui as sociedades de economia mista. Por isso que um crime praticado contra o Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Por quê? Porque Banco do Brasil é sociedade de economia mista, não está englobado na competência da Justiça Federal, tá bom? Também não entra aqui as contravenções penais. Contravenções penais, ainda que ofenda qualquer entidade aqui, a União, Administração Direta, Autarquia e Empresa Pública, não é de competência da Justiça Federal e sim estadual, tá bom? Crimes previstos em tratado ou convenção internacional. Crimes previstos em tratado e convenção internacional, que iniciado no Brasil e terminado, consumado no estrangeiro, ou vice-versa. Cuidado com essa pegadinha, ó. Todos os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais são de competência da Justiça Federal. Falso. Não basta estar previsto em tratado ou convenção internacional. Tem que ter a transnacionalidade. O exemplo é o tráfico de droga, ó. Tráfico de droga. Pega aqui, ó. Brasil e outro país, tá bom? O tráfico de droga está previsto em tratado internacional. O Brasil se obrigou, através de tratado internacional, a reprimir o tráfico de drogas? Sim. Por isso que o tráfico internacional é de competência da Justiça Federal. Nem precisava estar previsto na Lei de Drogas, lá no artigo 70 da Lei de Drogas. Nem precisava. Porque se o sujeito iniciou o tráfico aqui, entregou lá, né, a entrega foi no exterior, rompeu a barreira, rompeu fronteira. Isto é transnacionalidade. E crimes previstos em tratado ou convenção internacional que tenha transnacionalidade. Ou seja, inicia-se no estrangeiro e termina no Brasil, inicia-se no Brasil e termina no estrangeiro. Tá bom? Não são todos os crimes previstos em convenções ou tratados internacionais, somente se tiver a transnacionalidade. Crimes contra a organização do trabalho, por exemplo, trabalho escravo, que na verdade seria redução análoga, né? Redução análoga de escravo. Né? Imagina que você é fazendeiro e está lá mantendo sob trabalho escravo, morando em barraca, tomando água, seus peões junto com na represa dos bois, não tem hora para terminar, e parará. Você está praticando este crime contra a organização do trabalho, competência da Justiça Federal. Crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Crimes contra o sistema financeiro está aqui, ó, 7492. Essa aqui, ó. Tá bom? Os crimes contra o sistema financeiro, a competência é da Justiça Federal. Por exemplo, você que está me assistindo, imagina que você seja um gerente de banco. Se você, gerente de banco, faz uma administração, uma gerência temerária, né, você pratica um crime contra o sistema financeiro. Por exemplo, você falsifica um balancete para demonstrar para os acionistas, para os correntistas, que o banco está solvente. São os crimes previstos nessa lei. A competência é da Justiça Federal. Crime contra a ordem econômico-financeira. Se aqui está, por exemplo, sonegação de tributo, não está nessa lei, está na 8.137. A sonegação de tributo sempre será de competência da Justiça Federal. Falso. Só se o tributo envolver a União. Entendeu? Agora, o sujeito está sonegando ICMS, que é um tributo estadual. É um crime contra a ordem econômico-financeira? É crime contra a ordem tributária.
Mas é da competência da Justiça Federal? Não, porque o tributo é estadual. Opa, descaminho. Tributo federal, né? No caso desse caminho aí é crime federal, porque há aí uma sonegação de tributo federal. Aqui está o artigo que fala do crime contra o sistema financeiro. A ação penal nos crimes previstos nesta lei, que é esta lei aqui, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal, porque a lei simplesmente está atendendo um comando da Constituição Federal. E crime contra a ordem econômica financeira. Está aqui, essa aqui mesmo, ordem econômica financeira. Essa que eu coloquei para chamar a sua atenção mais ainda. Não são todos os crimes contra a ordem econômica financeira, econômico-financeira que a Justiça Federal terá competência. Somente se envolver bem, serviço ou interesse da União. Exemplo, sonegação de tributo federal. Tá bom? Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves, salvo competência da Justiça Militar. Como assim? Senhores, praticou um crime dentro de navio ou dentro de aeronave, a competência é da Justiça Federal. Por exemplo, imagina que o sujeito, dentro de um navio de grande cabotagem, tá? Navio de grande cabotagem é aquele navio, aquela embarcação que consegue navegar em águas internacionais, entre portos internacionais. Neste caso, imagina que ainda no litoral, alguém lá dentro do navio briga, dá um tiro no outro. A competência vai ser de quem? Da Justiça Federal. Mas e se for dois militares? E se que um atirar no outro? Por exemplo, caso da Marinha, dois militares ali, dois militares, um atira no outro. A competência da Justiça Militar, porque é ressalvada a competência da Justiça Militar. Tá bom? Tá? Aeronave. O sujeito praticou um crime dentro da aeronave. Você está dentro da aeronave, discutiu com a aeromoça, causou lesão corporal nela. Competência da Justiça Federal. Cuidado, não são os crimes praticados em aeroportos. Né? Ah, o sujeito praticou um furto dentro do aeroporto. É competência da Justiça Federal? Não. Praticou um furto dentro do avião. É competência da Justiça Federal? Sim. Professor, e se o avião não estiver voando, estiver em solo parado? Não interessa. Professor, você falou que tá bom? Estando voando ou em solo, está dentro da aeronave a competência da Justiça Federal. Beleza. Professor, praticar um crime numa canoa. Por exemplo, o sujeito está pescando, discute com o outro e causa lesão corporal na pessoa, no seu colega de pescaria. É da Justiça Federal? Não. Mas não é a bordo de navio? Não. Navio aqui, senhores, grandes embarcações, né, com capacidade de navegar águas internacionais. No caso de lancha, bote, canoa, a competência da Justiça Estadual. Tá bom? Tá? A aeronave, professor, precisa de diferença? Só as aeronaves grandes? Não. Aí qualquer aeronave. Tá bom? Crimes de ingressos ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil. Na verdade, pessoal, ingressar ou permanecer no Brasil irregular não é crime. O que é crime é utilizar de condutas criminosas para entrar no Brasil ou permanecer no Brasil. Por exemplo, o sujeito foi expulso do Brasil. Ele não pode mais voltar, um exemplo, né? Ele muda o nome, ele falsifica uma carteira de identidade para ingressar no Brasil irregularmente, já que ele está proibido de entrar. Vamos pegar esse como exemplo. Ora, quem é que vai julgar o uso de documento falso? Justiça Federal. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil. Crimes contra a organização indígena. Crime contra índio, não. Crimes contra a organização indígena, competência da Justiça Federal. Como assim? Imagina os senhores que um índio, né? O indígena vai para a cidade, lá vai num bar, tal, briga, mata um sujeito. Ora, o índio matou uma pessoa que não é índio. Crimes praticados contra índio ou por índio sempre será da competência da Justiça Federal? Não. Aqui nós estamos dizendo crime contra a organização indígena. Nesse caso, de um índio que vai para a cidade, discute, alguém mata o índio mata alguém, a Justiça Federal não tem nada a ver com isso. É Justiça Estadual. Agora, se for contra o coletivo, porque essa organização aqui ó, é coletivo,
Eu sou madeireiro, eu vou lá saquear a terra do índio, porque eu estou tirando madeira. O índio, para defender a sua terra, entra em luta corporal e eu mato o índio me mata. Competência da Justiça Federal. Porque aí já está envolvendo a coletividade. A organização, isso quer dizer questão de terra indígena, povo, cultura, tá certo? Crença. Isso sim envolve a organização indígena. Então não é crimes praticados contra índio ou por índio, é crime contra a organização indígena, tá bom? Causas relativas a direitos humanos. Opa! Causas relativas a direitos humanos. A emenda constitucional 45, senhores, lá no artigo 5º, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República, poderá solicitar ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Como é que funciona isso aí, professor? É a seguinte, ó, imagina que um processo está aqui na Justiça Estadual. Se o Procurador-Geral da República fizer um pedido para o Superior Tribunal de Justiça, chamado incidente de deslocamento de competência, o PGR, que é o chefe do Ministério Público Federal, faz um pedido para o STJ, pedindo para que o STJ defira o deslocamento, ou seja, retira o processo da estadual para a federal, quando se tratar de direitos humanos. O primeiro dele no Brasil foi da Dorothy Stein, que morreu lá no Pará, tá certo? Estava sendo processado na Justiça Estadual do Pará, o Procurador-Geral da República fez um incidente de deslocamento da competência, falou, STJ, a Justiça do Pará está amorosa, não está fazendo nada, piriri parará, manda para a Justiça Federal. É isso que é esse incidente. No caso da Dorothy Stein, não, o STJ não concordou e manteve na Justiça Estadual do Pará. Ok? Qualquer causa, qualquer fato, pode o PGR fazer isso, professor? Não, só envolvendo direitos humanos. Conexão entre crime estadual e federal, tem a súmula 122. Quando um crime estadual estiver ligado com um crime federal, o crime federal puxa o estadual. Ou seja, tudo, tanto o crime federal quanto estadual, será julgado ou serão julgados pela Justiça Federal. Exemplo, imagina que eu e você, nós, uma dupla de furtar bancos, tá bom? E nós furtamos o banco, um banco privado, tá? Um banco privado. E depois, nós utilizamos da mesma, né, unidade de desígnios, tudo mais, conjunção de vontades, nós furtamos a Caixa Econômica Federal. Opa, nós temos crimes em conexão, entendeu? Porque essa é uma espécie de conexão intersubjetiva por concurso, né? E, neste caso, quem que julga o furto lá da Caixa Econômica Federal? Justiça Federal. A Justiça, como é praticado pelas mesmas pessoas, tanto um crime num banco privado, que é da Justiça Estadual, e lá da Caixa Econômica da Justiça Federal, a Justiça Federal vai julgar os dois processos, envolvendo o banco privado e a Caixa Econômica Federal. Tá certo? Em caso de conexão ou continência. Contravenções penais. Contravenções penais, guarde isso, contravenções penais não é de competência da Justiça Federal, em hipótese alguma, mesmo em conexão, professor, mesmo em conexão. Imagina que eu faço jogo do bicho, é contravenção penal, jogo de bicho. E aí eu pego, né, jogo de bicho é de onde? Jogo de bicho, quem que é responsável para regular, para cuidar de loterias, jogos? Caixa Econômica Federal. Ora, se eu pratico um crime, né, melhor, uma contravenção penal, jogo do bicho ou de bicho, e eu estou praticando uma contravenção penal contra a Caixa Econômica Federal. Neste caso, eu sou processado onde? Justiça Estadual ou Federal? Justiça Estadual. E se tiver conexão, por exemplo, eu sei que tem umas testemunhas aí que sabem que eu pratico esse tipo de crime, de contravenção. Eu vou lá e ameaço as testemunhas. Então, a ameaça está ligado com o jogo do bicho. Não interessa, tanto a ameaça quanto a contravenção penal serão julgados pela Justiça Estadual, tá bom?
Ou então, melhor, né? Melhor. Eu vou e ameaço um funcionário da Caixa Econômica Federal responsável para fiscalizar pela fiscalização da loteria. Porque aí dá conexão mesmo entre uma contravenção penal e um crime federal. Porque eu ameacei o fiscal da Caixa, o servidor da Caixa, porque ele me notificou, ou sei lá, ele foi fiscalizar. E aí? Tem uma conexão entre um crime federal e uma contravenção estadual. Divide o processo. A Justiça Federal não puxa a contravenção penal. Tá certo? Essa regra aqui, ó, conexão é entre crime estadual e federal. Neste caso, a Justiça Federal vai julgar o processo envolvendo a ameaça do servidor da Caixa e a Justiça Estadual vai processar, vai analisar, vai julgar a contravenção penal. Senhores, tudo isso eu tirei do artigo 109 da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó. Então, da onde você tirou tudo isso, Marcelo? Está lá no artigo 109, que eu vou ler para os senhores aqui. Já expliquei, agora uma leitura para fixar. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos. Está vendo? Os crimes políticos. Processar e julgar. Não analisar o recurso dos crimes políticos. Tá? Porque crime político, o recurso, quem analisa, quem julga, a competência é do Supremo. Então, aos juízes federais, e o que são os juízes federais? Justiça Federal de primeira instância, porque a de segunda instância é Tribunal Regional Federal. Aos juízes federais, compete processar e julgar. Eu já fui direto no que interessa para nós a matéria. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento, ou seja, contra bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Claro, se eu pratiquei um crime eleitoral, vou ser julgado na Justiça Eleitoral. Se eu pratiquei um crime militar da União, eu vou ser julgado na Justiça Militar da União. Tá bom? Professores, e as fundações? Aqui não entram as fundações públicas, elas, de certa forma, né, a jurisprudência entende que é da competência da Justiça Federal, porque é como se estivesse dentro de autarquias, tá bom? Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Significa que a transnacionalidade iniciou o tráfico no Brasil, está levando para o exterior, tráfico internacional, Justiça Federal. Sujeito que tiver com a passagem aérea para o exterior, foi preso no aeroporto, tráfico internacional. Mas ele não levou ainda, mas era destinado para o exterior, transnacionalidade. Porque ele fala que o resultado tenha ocorrido ou devesse ter ocorrido. Olha, se eu fui preso, embarcando, né? Se eu fui preso, ainda no aeroporto, não estava nem no avião, mas na minha passagem é para Miami, meu irmãozinho, e cair com droga, competência da Justiça Federal. Meu advogado vai entrar com habeas corpus, vai dizer que é competência da Justiça Estadual, porque ele não estava dentro do avião ainda, então não estava a bordo do avião, e, portanto, é competência da Justiça Estadual. Falso. Não, está errado, advogado. É da Justiça Federal, porque o tráfico de drogas está previsto em tratado internacional. O Brasil se obrigou, através de tratado internacional, a reprimir o tráfico de drogas. E ele, como já estava com a passagem, ele ia para o exterior, então, ó, deveria ter ocorrido, devesse ter ocorrido. Competência federal. As causas relativas a direitos humanos, que se refere ao parágrafo 5º deste artigo, e eu falei para os senhores que, nesse caso, seria aquele incidente que o Procurador-Geral da República solicita ao STJ, não é ao STF, é ao STJ, envolvendo direitos humanos. Os crimes contra a organização do trabalho, e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Lembra? Tá? Crime contra a organização do trabalho, você tem como exemplo o trabalho escravo. Crime contra o sistema financeiro, falei para você aquele exemplo do gerente que faz uma gestão temerária. Crime contra a ordem econômico-financeira, falei para você aquele exemplo de sonegação de tributo federal, vai para a Justiça Federal.
Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, ok? Praticou crime dentro de navio ou dentro da aeronave, Justiça Federal. Agora, se a aeronave for militar ou se o navio for militar, competência da Justiça Militar. Crimes de ingressos ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, na verdade, o que interessa para nós é só isso aqui, ó, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. O resto não está ligado ao processo penal. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. E essa nossa aula, que apesar de curta, ela é interessante. Por quê? Porque fala da competência da Justiça Federal. Não pense que esqueci dos exercícios, nós estamos naquela metodologia de jogar esse exercício para frente para ver se você consegue resgatar o que foi aprendido, o que foi ensinado, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, ainda com matéria sobre competência, tá bom?